Olá, tocantinenses de norte a sul do nosso amado e querido Tocantins. Tudo bem? Você que está nos assistindo aí das Serras Gerais, do Jalapão, do Bico do Papagaio, de várias regiões do estado. Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o espaço onde a gente discute, analisa e traz para você informações importantes sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje, o assunto é seríssimo. Vamos falar sobre algo que tem sido alvo de preocupação de pais, de mães, de estudiosos, de pesquisadores, né, e de muita gente que acompanha aí os debates sobre os jogos de azar. É tema deste nosso episódio de hoje, o projeto de lei número 739, de 2 de maio deste ano, 2024, né, de autoria do deputado Wyston Gomes, do PSD, é o projeto que institui a política estadual de conscientização sobre jogos de azar. Será que as pessoas querem se conscientizar de verdade? Será que elas buscam informações pertinentes antes de ter acesso a algum tipo de jogo? As pessoas têm ciência das causas, dos efeitos e das consequências com relação a isso? Vamos debater, vamos entender como essa legislação, já aprovada pelos deputados estaduais, de fato pode ajudar a lançar luz sobre esse tema tão importante. E não estou sozinha para discutir esse assunto, estou aqui com 2 entrevistados de peso que vão nos ajudar a dimensionar aí esse assunto tão importante para o Brasil e aqui para o Tocantins. Aqui na minha frente, ele que é especialista em psicologia escolar, inclusão da educação e do desenvolvimento humano, psicólogo Rafael Junqueira. Rafa, bem-vindo. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. E agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto de tamanha utilidade pública, né? Verdade, concordo. E ao lado dele aqui, ele que é o delegado titular da 2ª Delegacia de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo de Palmas, é o delegado Rodrigo Carlic. Carlic? É Carlic, né? Carlic. Carlic, isso, que legal. Rodrigo, um prazer recebê-lo, viu? Estou muito honrado com o convite. Vamos lá. Discutir essa lei tão importante. Essa lei, pessoal, ela tem como objetivo criar uma política estadual para conscientizar a população sobre os jogos de azar. E falando de jogos de azar, Rafael, esse projeto de lei 739, ele quer fazer essa conscientização da população, né? Mas do ponto de vista psicológico, como você avalia o impacto desses jogos na saúde mental das pessoas? Então, na verdade, isso é uma pergunta bem complexa. Sim. Porque, assim, as pessoas começam a usar os jogos, né, de uma certa forma, como uma perspectiva de mudança de vida. O que é exatamente o que o jogo não proporciona. E o jogo, de uma certa forma, ele tem um descarrego de dopamina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de prazer. Então, quanto mais a pessoa joga, mais ela fica movida e motivada por dopamina. Esse é o grande perigo que a pessoa tem, porque ela começa a se viciar sem perceber que ela está se viciando no jogo. Caramba. E a gente tem cada vez mais, né, doutor, crianças e adolescentes, principalmente, alvos disso, né? Você atende muita gente com essa demanda? Sim. De vício em jogos de azar? Então, isso é bem complexo, porque assim, os pais têm que estar vigilantes sobre o que seus filhos estão fazendo. E a grande questão hoje em dia é que os pais acham que os filhos, os adolescentes estão seguros dentro dos próprios quartos e a internet está aí. E a internet é um mundo livre. E a pessoa, muitas vezes, ela está se colocando em perigo e quando ela vai procurar ajuda, o buraco é muito maior do que ela imagina. E ela acaba estando viciada sem saber que ela está viciada no jogo. Esse é o grande problema. Verdade. Delegado, esse projeto de número 739, ele prevê a tipificação como contravenção penal à exploração de jogos de azar em locais públicos. Né? Qual a importância, na sua opinião, dessa medida para o combate a esse tipo de crime para a segurança pública no Tocantins? Já existe legislação, né? Muito embora manifestamente desatualizada. Hoje em dia, o jogo de azar ele é coibido a partir de uma lei de 1941. Infelizmente, assim, a legislação ela não é atualizada com a mesma velocidade que os crimes acabam se adaptando, né, às novas realidades. Mas, a despeito de, a princípio, ser tratado como, né, um crime de menor potencial ofensivo, ele assim, os efeitos deletérios para a comunidade, para a sociedade, são terríveis, né? O que a gente percebe, inclusive, é o engajamento de
adolescentes, né, promovendo esse tipo de jogo. Que, na verdade, Maju, não é um jogo. Né? Vou falar aqui do jogo do tigrinho. Não é um jogo. Aquilo ali é uma arapuca. Né? Aquilo ali estimula o vício nas crianças. Quer dizer, se um adulto já tem certo discernimento e ainda cai, né, acaba abrindo uma conta e perdendo dinheiro, imagina a criança. É verdade. Então, assim, a gente vê que, né, já existem discussões, inclusive, em torno de casas de aposta, né, que tendem a ser aí regularizadas, mas, na verdade, o vício ele nasce de uma mesma fonte, que é estimular na pessoa um comportamento sobre o qual ela não tem controle. É como o doutor estava falando. Entende? Então, você passa a estimular um comportamento que depois a pessoa não vai perder a noção das coisas. Né? Quer dizer, tudo que a gente espera na vida não está viciado em nada. Né? Cigarro, bebida, o mecanismo é o mesmo. Então, assim, na verdade, depois que o vício se instalou, você está brigando contra a natureza. E todo mundo que tende a brigar contra a natureza infelizmente, vai acabar perdendo. O que eu costumo dizer é que ninguém se cura de vício. O vício ele é incurável. Forte isso. Ele é controlado. É como um alcoólatra. Ele nunca deixa de ser alcoólatra. Ele apenas vai, assim, de uma certa forma, controlar aquele vício. Então, o que eu observo é que isso se disseminou. Hoje é incontrolável. A gente não consegue coibir. Não consegue. Não consegue, verdade. E essas leis, né, principalmente essa lei que tende a buscar o engajamento da sociedade, da comunidade para conscientização, é importantíssima. Né? O crime só existe porque, de certa forma, a gente, como sociedade, comunidade, acaba aceitando aquilo ali. Verdade. Entende? Verdade. Rafael, nós sabemos que o vício em jogos de azar pode gerar sérias consequências financeiras e sociais também, né? Quais sinais, essa é importante para você que está acompanhando aí, os familiares e amigos devem observar para identificar que alguém pode estar desenvolvendo esse vício? Isso é uma pergunta bem complexa. E eu vou pegar um gancho que o doutor falou aqui, só para responder a sua pergunta da seguinte forma. Tem um epistemólogo francês que está vivo hoje, chamado Edgar Morin, que ele tem 103 anos, que ele fala que na sociedade somos todos viciados, seja em açúcar, em dopamina, em adrenalina, todos nós temos algum tipo de vício. Só que a grande questão é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo viciado. É aí que mora o perigo. Porque muitas vezes a gente está vivendo numa sociedade hoje que as pessoas estão tirando dinheiro de coisas básicas, como pagar um aluguel, pagar uma conta de luz, deixar de comer, para jogar no tigrinho da vida ou jogar no Mobet. Nossa. Esse é o grande problema. Então, assim, a pessoa deixa de cumprir uma obrigação que ela tem para sustentar um vício. E muitas vezes ela não percebe. Até que uma outra pessoa fale para ela, dê esse feedback para ela. Isso aqui é complexo. E o vício é muito assim. Quanto mais a pessoa joga, mais ela vai querer jogar. Porque o vício, o jogo descarrega o dopamina. E dopamina é um neurotransmissor que dá aquela sensação de prazer. E quanto mais ela joga, ela vai querer mais jogar. Porque ela vai pensar, nossa, eu perdi R$10 hoje, mas amanhã eu vou ganhar 20. Pode ser até que ela ganhe 20, mas aí no dia seguinte ela perde 40. Certo, mas nós que somos amigos ou pais ou vizinhos de pessoas que podem estar entrando no vício, o que a gente pode observar no comportamento ou na mudança de comportamento que a gente pode começar a apontar para a pessoa que ela já está no estágio de vício ali? Então, primeiro a gente tem que começar a observar comportamentos básicos, como, por exemplo, isolamento social. A pessoa, muitas vezes, ela deixa de sair para ficar acompanhando alguns tipos de jogos. Ela passa, por exemplo, assim, a ficar mais tempo sozinha, a ficar mais tempo no próprio quarto. E aí as pessoas próximas, principalmente falando de crianças, adolescentes, pais, têm que perceber e fazer um policiamento, né, do que os seus filhos estão fazendo. Isso é importante. Inclusive, a lei é muito interessante, porque a lei ela vai se tornar a informação popular, que isso é mais importante. Gerar essa informação para as pessoas. Verdade. Aqui num dos objetivos da lei que nós estamos analisando hoje, pessoal, diz que
É necessário haver uma capacitação da população para desenvolver habilidades para reconhecer pessoas em situação de vício em jogos de azar e para auxiliá-las a buscar a ajuda necessária. Esse passo da busca pela ajuda é um passo importante, né? Não adianta, tem que partir da pessoa, né? Como é que você analisa essa parte? Sim, com certeza. Assim, pegando o gancho da lei, por exemplo, eu já trabalhei um tempo no CAPS, tanto no CAPS com transtornos mentais graves, quanto no CAPS AD. Qual que é a política do CAPS? É portas abertas e a pessoa tem que querer estar lá. Certo. Então, o primeiro passo para a pessoa buscar ajuda é ela querer. Porque muitas vezes a gente recebe demandas da esposa querendo que o marido faça terapia. E ele não quer, muitas vezes. E muitas vezes ele não reconhece a necessidade disso. Essa é a grande questão. A pessoa tem que querer enxergar que ela precisa de ajuda. Porque a partir do momento que ela consegue enxergar que ela quer ajuda, ela pode ajudar. Igual o doutor falou, o vício, de uma certa forma, ele é cronificado. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Muito bom, é isso. Doutor Rodrigo, sabemos que os jogos de azar podem gerar consequências graves, incluindo individualização e crimes associados. Na sua experiência, doutor, lá na Delegacia de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo, como é que você vê ou viu o impacto desses jogos na sociedade e nos casos de infrações que chegam até lá? Bem, eu acho o vício, né, já reforçando o que o doutor falou, ele é uma porta de entrada para outros problemas. A grande questão do vício em jogo é que ele não é tão aparente. Então, os familiares acabam percebendo a situação quando a pessoa já está, né, nos estágios aí, talvez iniciais, mas que já não tem mais controle, aquilo já passou a afetar a vida dela como um todo. O que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas elas passam a buscar silenciosamente uma maneira de alimentar aquele vício, né? Assim, diferentemente, às vezes, do vício em droga, a pessoa tira alguma coisa dentro de casa para trocar por maconha, por cocaína. No vício do jogo, a pessoa acaba se endividando, né? Assim, busca dinheiro emprestado com agiota. Né? E eu estou falando, uma criança não vai poder fazer isso, claro, né? Mas o adulto. Sim. E ele chega num estágio, muitas vezes, eu tive a oportunidade, inclusive, de ver isso, que a pessoa desvia dinheiro do próprio trabalho dela. Se ela é tesoureira, ou de uma associação, ou de... Se é uma pessoa que o cargo, né, dá acesso a recursos. Então, assim, a gente vê famílias estruturadas, a gente vê... trabalhei no interior e caso em que o filho, né, tirou o gado do pai, vendeu para um terceiro e foi dar queixa na delegacia de que o gado tinha sido furtado. Então, assim... É uma insanidade, na verdade. O que a gente vê é que as pessoas elas tomam, às vezes, atitudes impensadas, desesperadas pela situação de endividamento. Elas são levadas à miséria, né? Algumas perdem imóveis, perdem bens materiais, e destrói a família, como ele falou, assim. Às vezes é a esposa que leva o marido para buscar tratamento. Só que nesse ponto aí, assim, eles já perderam, às vezes, a capacidade de prover a família, né? Assim, já estão num estágio de endividamento tão grande que já não restou outra alternativa. E é como eu disse, assim, né? Assim, o vício do álcool, por que ele é tão perigoso? Porque o álcool ele é aceito, né? A gente bebe uma cerveja, né? Bebe um uísque, mas muitas vezes a gente não consegue perceber que está viciado. Então, assim, a pessoa às vezes está num jogo e o amigo vê, sabe? Aquilo faz parte do cotidiano da gente, a gente aceita. Então, assim, é o que você falou, eu estava citando agora há pouco, o engajamento da comunidade, inclusive, assim, em coibir a proliferação disso, principalmente por pessoas que têm algum tipo de exposição, um artista, um político, um atleta. A gente vê gente desse, né,
com esse tipo de força, né? De espalhar, disseminar ideias, aderindo, sabe? Fazendo promoção de jogo. Então, assim, é absurdo isso. E aí eu falo, assim, muito embora a gente tenha o marco civil da internet, a gente tem, né, a gente tem como responsabilizar, sim, a pessoa que dissemina esses jogos. Né? As pessoas que são lesadas têm que buscar a justiça, buscar a delegacia. Por quê? Porque quem dissemina esse tipo de jogo é um coautor daquele delito ali. Está entendendo? Então, assim, as pessoas não podem aceitar o engajamento da sociedade para qualquer causa, seja ela o combate ao crime, combate ao racismo. Assim, só é possível se a comunidade aderir. A polícia, sem a ajuda da comunidade, não é nada. Muito boa fala, verdade. Você que está nos acompanhando, e o papo tá bom, né? Muita informação importante. A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta, nós estamos aqui hoje discutindo a Lei 739, que é de maio deste ano, de autoria do deputado Wyston Gomes, do PSD, a lei que institui a política estadual de conscientização sobre jogos de azar. Nós estamos aqui hoje conversando aqui com o psicólogo Rafael Junqueira e aqui também com o delegado Rodrigo, e estamos analisando como os efeitos dessa lei pode, de fato, ajudar com que a população em geral se atente, fique alerta e entenda mais sobre esse assunto tão importante aí, que são os impactos dos jogos de azar. A lei, pessoal, ela tem, dentre as suas funções também, esclarecer sobre a tipificação como contravenção penal, o estabelecimento ou exploração de jogos de azar em lugar público. Inclusive, o delegado falou há pouco sobre isso. Rafael, nosso psicólogo que está aqui nos ajudando hoje. Considerando que a relação entre o vício em jogos de azar e as questões emocionais que ele provoca, né, e as questões, quais são as principais terapias ou abordagens psicológicas que podem ser eficazes no tratamento desse vício? Muito boa pergunta. E uma pergunta muito ampla que não é tão simples assim de responder. Eu sou psicanalista, né? O que a psicanálise fala com relação a isso? Nós somos lacunares, ou seja, a gente tem nossos vazios existenciais. Só que as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade de trabalhar com esses vazios, trabalhar com as famosas perdas. Porque a gente vive numa sociedade hoje onde perder é feio. O importante é ganhar. Eu gosto muito de trabalhar com meus pacientes com música, e eu gosto muito de uma música do Mamonas Assassinas, que fala mais ou menos assim: te falo que o importante é competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. E isso é realidade. Porque muitas vezes isso começa dentro de casa. Aquela coisa do, por exemplo, você tem que ser o melhor aluno, você tem que passar no vestibular em primeiro lugar. A cobrança muitas vezes começa desde cedo. Certo. E a gente não consegue trabalhar com a perda. E na vida a gente perde o tempo inteiro. Isso faz parte da vida. Então essa pessoa, às vezes, tem muita dificuldade de trabalhar isso. Então ela fica mais suscetível a entrar nesses jogos como uma espécie de fuga. E aí a pessoa tem que tentar entender os porquês. Eu brinco muito que assim, faço a metáfora do comportamento. Todo comportamento tem causa, motivo, razão, circunstância. E eu analiso o comportamento como se fosse uma árvore. Imagina que você tem uma árvore, se você cortar o fruto, ela vai nascer de novo. A folha da mesma forma, o galho da mesma forma, o tronco também. Agora, se você atacar a raiz do problema, ele não volta mais. Só que a própria pessoa, às vezes, não sabe a raiz do problema. Às vezes o problema da pessoa não é o jogo, é a carência afetiva, a dependência emocional. Às vezes, por exemplo, um vazio que ela tem dentro dela, uma baixa autoestima. Então a gente tem que descobrir quais são as origens por trás disso. Essa é a grande questão. E isso dá trabalho, que é o que eu falo para todo mundo. Gente, se alguém prometeu uma grande revolução num curto espaço de tempo, corre que é charlatanismo. E é exatamente isso que o jogo proporciona. Uma sensação de dopamina e uma falsa ilusão de que você vai conseguir ter um ganho que se torne real. Isso é muito forte isso, né?
Doutor Rodrigo, a gente estava falando agora há pouco, né? Você falou muito bem, gostei da sua fala sobre isso, da importância de capacitar a população, do envolvimento da população na conscientização com relação aos vícios, né? Mas eu queria que o senhor nos dissesse aqui, delegado, qual que é o papel da polícia no combate ao jogo ilegal e na orientação das pessoas afetadas por esse vício? A gente, né, parte de 2 pontos aí. O primeiro é responsabilizar criminalmente as pessoas que espalham, né, disseminam essas plataformas de jogo. Tá? Então, assim, quando a gente chega ao conhecimento da polícia de que determinada pessoa está na internet divulgando esse tipo de jogo, a gente abre um procedimento e apura. Tá? A gente apura, inclusive, eventuais repercussões financeiras na vida daquela pessoa, né? Assim, ganhos patrimoniais, o engajamento dela em outras redes sociais, para a gente tentar entender assim, o tamanho do estrago que aquela pessoa causou. Certo. Tá? Inclusive, né, assim, um dos objetivos da legislação penal é evitar que a pessoa que cometeu um crime consiga auferir lucros, né? Então, assim, a pessoa não pode simplesmente gozar daquele patrimônio que ela conseguiu de maneira ilegal. Sim. Então, né, a gente apura a conduta e apura também o quanto de recursos que ela acabou conseguindo alcançar com a prática daquele crime. A outra parte, que é conscientizar a população, assim, ela é um pouco mais complicada, né? Porque a gente não tem acesso a todo mundo que perdeu, sim, infelizmente, dinheiro, todo mundo que acabou se endividando, que perdeu patrimônio, que perdeu família, né? Então, assim, infelizmente, essa parte a gente... Ou se tem, né? Porque algumas vezes são as próprias pessoas que são lesadas que vêm até a delegacia. Quer dizer, o que a gente pode fazer ali é tentar orientar a pessoa a buscar ajuda de um médico, de um psicólogo. E, como eu falo, assim, o trabalho da polícia é difícil, né? Às vezes a gente atua, infelizmente, na outra ponta. A gente não tem como evitar, infelizmente. A gente tenta diminuir o estrago e tenta responsabilizar a pessoa que fez para que não continue fazendo. Mas o que a gente vê, e, né, até um espaço que talvez seja importante dizer isso aqui, porque as pessoas escutem. Sim. As pessoas que eu escuto, que estão envolvidas, que disseminam isso, elas não têm a menor dor pelas pessoas que são lesadas. Nem empatia nenhuma, zero. Na verdade, elas são chamadas à delegacia, são ouvidas, né, assim, e continuam fazendo. Então, assim, o que eu digo para quem tem seguidor na internet, que dissemina esse tipo de coisa, pare de seguir. Sabe? Essa pessoa não influencia você de maneira positiva, não vai levar você a ter nenhum tipo de lucro, de ganho. O Ouro de Tolo, lembra a música do... Ele falou de uma música do Mamonas, eu falo agora da música do Raul Seixas. O Ouro de Tolo, quer dizer, a pessoa está só explorando você. Inclusive, assim, os ganhos da pessoa que dissemina isso são diretamente proporcionais ao estrago que ela faz. Né? A plataforma paga lá uma comissão, um dinheiro, de acordo com o número de adeptos ou de pessoas que ingressaram na plataforma com o código dela. Entendi. Entendeu? É isso. Doutor Rafael, além da conscientização sobre o vício, o projeto de lei também aborda consequências sociais e familiares. Na sua visão e você, dentro da sua atuação, como os jogos de azar podem impactar os relacionamentos interpessoais e o funcionamento das famílias?
Essa é uma pergunta bem complexa de responder, mas vamos lá. O que acontece? Uma família é um sistema composto de várias pessoas. E muitas vezes, uma pessoa nessa família está viciada nesse jogo. E quase sempre ela não consegue perceber. Mas como eu disse, ela é um sistema. E esse sistema ele tem uma tendência a ser homeostático, que é isso, a ter um equilíbrio. Se essa pessoa vicia e ela começa, por exemplo, assim, a pegar dinheiro emprestado no banco, a deixar de pagar uma conta, que teoricamente seria responsabilidade dela, vai prejudicar todas as pessoas da família, do sistema. Então, isso, por exemplo, o pai que deixa de pagar uma conta de luz prejudica a esposa, prejudica os filhos. E aí ele vai ter o feedback negativo da esposa, que ele precisa de ajuda, que ele precisa buscar uma orientação psicológica, que ele precisa fazer alguma coisa porque aquele jogo se tornou algo prejudicial. Só que muitas vezes a sociedade enxerga o jogo como simplesmente um joguinho. Igual o exemplo que o doutor deu do álcool. O álcool ele é uma droga socialmente aceita, porque é legal. E o jogo, as pessoas têm uma visão muito parecida com o álcool. É só um joguinho. Eu uso para relaxar, eu jogo de vez em quando. Eu estou jogando ali R$10. Só que o camarada começa com 10, vai para 20, 30, 40, 50. Quando vê, ele está colocando o dinheiro do aluguel ali. Essa que é a grande questão. Sim. E ele não percebe que ele está fazendo esse mecanismo e se tornando um viciado. Ele não consegue mais viver sem o jogo. E aí é a hora que ele precisa procurar ajuda. Entendi. Delegado, a Polícia Civil tem algum canal de denúncias? A pessoa pode, né, ir até uma central de flagrante para poder registrar uma ocorrência relacionada ao jogo de azar. E a pessoa pode também buscar a justiça para poder se ressarcir, né? Porque o que a gente faz é responsabilizar criminalmente quem dissemina isso aí. Agora, a pessoa tem todo o direito de buscar o poder judiciário para poder se ver reparada de algum prejuízo que tenha tomado, né? A pessoa pode também, né, buscar a delegacia, tá? A delegacia da gente está com as portas abertas para ajudar as pessoas. E, inclusive, porque a apuração criminal pode ser usada depois na seara civil para que a pessoa possa buscar uma reparação civil pelos prejuízos que tenha sido vítima, né? Então, assim, esses são os canais. A denúncia anônima também, a pessoa pode fazer sem problema, a gente apura, né? A gente está lá para servir a população. Entendi. O que a pessoa quiser, as portas das centrais de flagrante, e não só da minha delegacia, mas de todas as outras delegacias, estão abertas aí sempre para atender as pessoas. E só tomando a liberdade de... Né, a pergunta foi feita direcionada Não, fica à vontade, ao doutor, doutor Rafael. Fica à vontade. Mas Ju, os efeitos deletérios, principalmente dessas plataformas de jogo, que não é plataforma de jogo, que são Arapuca Digital, são terríveis. Terríveis. É o que eu te falo, é mais fácil você curar um viciado em droga do que uma pessoa viciada em jogo. Nossa. Assim, talvez hoje nós não tenhamos a noção do tamanho do estrago que isso está causando na nossa sociedade. Porque você vai ter um menino de 15, 16, um jovem, às vezes de 21 anos, que está ingressando no mercado de trabalho, que se tornou um viciado pro resto da vida. Vai parar de jogar na plataforma? Vai, porque um dia, se Deus quiser, isso vai ser banido, mas vai passar a estar jogando em outra coisa. Por quê? Porque o jogo induziu esse vício, que é um vício, né? Assim, é um problema que está atrelado a um mecanismo, né, de recompensa. Quer dizer, é um mecanismo que a própria natureza humana desenvolveu ao longo da sua evolução para estimular bons comportamentos, a busca por alimento, a busca por progresso, né? Então, assim, é um mecanismo que todos nós temos e o jogo abre uma porta que estimula um comportamento nocivo e a pessoa nunca mais vai se recuperar disso. Infelizmente. Com base nisso que o delegado falou, doutor Rafael, ele estava falando, eu estava aqui pensando. Na sua análise, depois de tudo que a gente debateu aqui, qual o principal desafio que você vê quando a gente fala em
conscientização da população sobre os jogos de azar? Qual será o maior gargalo que a gente vai enfrentar nessa empreitada aí? Então, eu vou pegar um gancho que o doutor falou, questão do cigarro, do alcoolismo. Galera aí da minha faixa etária, 30 e poucos anos, vai entender o que eu quero dizer. Desculpa. Peraí. Peraí, só um minutinho, peraí. Deixa eu dar uma... Desculpa, sim. Galera da faixa etária. Antigamente, a gente tinha na TV aquelas propagandas de cigarro e geralmente era aquele... Porque assim, a gente se aproxima do que aquilo representa pra gente. E era aquele cowboy, aquele espírito livre, fumando, dava aquela sensação de que espírito livre, aquela coisa selvagem. Depois que o cigarro começou a ser combatido socialmente falando, foram proibidas essas propagandas. Que talvez é que o doutor falou. Essas pessoas que divulgam esses jogos, geralmente são influências, são pessoas que têm o símbolo... eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual Beltrano. Pessoas que têm muitos seguidores, pessoas patrocinadas por grandes marcas. Então, assim, talvez se a gente começasse a combater isso e discutisse o jogo como medidas públicas, de políticas públicas mesmo, porque assim, o combate ao jogo não vai só na questão da esfera judicial, mas ele vai na educação, da conscientização dentro das escolas. Que é isso que a lei visa, né? Eu nunca vi, por exemplo, essa lei é uma lei inovadora, tá de parabéns. Eu acho que isso tem que ser proliferado a nível nacional para ser discutido dentro das escolas. E quando eu falo em escolas, eu não falo só em ensino médio, não. Eu falo em ensino fundamental, porque hoje em dia tem criança de 9, 10 anos aí jogando, sabe? Esses tigrinhos da vida. E discutir isso como uma forma de prevenção. Porque no Brasil a gente tem muito essa questão de, por exemplo, assim, vamos discutir quando vira uma epidemia, igual está virando. Mas por que a gente não pode discutir isso como prevenção? Fazer um grupo de pais, pegar o aluno muitas vezes, por exemplo, assim, em vez de deixar o aluno livre, chamar um psicólogo para conversar com ele sobre a questão de políticas públicas, como que pode evitar, o que representa, causas e consequências. A nível de saúde também, porque existe uma galera que, por exemplo, o doutor estava falando a questão de vício terrível. Existem muitas pessoas viciadas e muitas pessoas que não sabem aonde procurar a nível, por exemplo, de saúde pública. Porque, assim, se a gente for pensar a nível de... aonde que a pessoa vai? Vou procurar um psicólogo, beleza. Mas deveria ter locais específicos para ajudar esse tipo de pessoas, esse tipo de perfil. Por exemplo, talvez um CAPS com pessoas dependentes de jogos, por exemplo, digitais, poderia ser uma iniciativa bacana. E fazer um atrelamento entre educação, saúde e justiça. Muito bom. Porque daí sim a gente vai conseguir dialogar com as 3 esferas para que a gente consiga conversar entre as pastas. Não existe aquela coisa, isso é meu, isso é seu. Isso é da população, isso é política pública. Sim. E a gente conseguir que as pessoas consigam dialogar no mesmo idioma, sentar numa mesa, conversar, para tentar definir o que as 3 pastas juntos possam... eu falei 3 pastas, mas eu acho que poderia incluir inclusive a ciência social. Porque às vezes o camarada, por exemplo, ele não paga aluguel e fica despejado. E aí? Ele vai procurar o quê? Procurar assistência. É mais uma esfera que o governo vai ter que se preocupar. Então, assim, isso é muito sério. Não é simplesmente só um joguinho. E a gente tem que trabalhar nessa política de conscientização às pessoas. Fica esse alerta aí para você que está nos assistindo, que tem que observar muitas vezes o comportamento dos filhos, ou que tem um vizinho ou outro familiar que está nessa situação. Conforme os nossos convidados disseram aqui, não é apenas um joguinho, não é só modinha, todo mundo está fazendo, eu também posso. Como diria minha avó, você não é todo mundo, né? Mas é isso, quero agradecer os dois pela participação. Doutor, parabéns pelo trabalho na delegacia. Obrigado. Polícia Civil tem um papel importantíssimo nesse processo. Você que, com certeza, deve ter aumentado cada vez mais o número de casos lá que você tem atendido sobre isso, sobre esse assunto. Sim. É alarmante, porque assim, a gente está falando dos jogos, né? E principalmente causas e consequências financeiras. Mas se a gente pensar na esfera de saúde, isso tem uma causa-consequência o quê? Na saúde física e emocional psíquica da pessoa. Porque na hora que o camarada ele vê que ele está no fundo do poço, muitas vezes ele pode desenvolver doenças como ansiedade, depressão, e isso pode gerar até transtornos mentais mais graves. É verdade. Lá na sua delegacia aumentaram também as ocorrências, doutor, sobre esse assunto? São, assim, incontrolável. Aumenta muito.
assim, é quase uma progressão geométrica, né? Olha Se só. lembrar da matemática, é isso. impossível mesmo controlar. Com o que a gente tem hoje, se não tiver realmente um movimento político de buscar o engajamento da sociedade como um todo, né, a gente atua só na outra ponta. A gente pega depois que o estrago está feito. Então, assim, e realmente o aumento de casos envolvendo pessoas viciadas em plataformas de jogo é assustador. Nossa. Entenda, é um assunto que requer ainda muito debate, muita conscientização, e essa lei chegou em boa hora, que ela seja regulamentada, implementada e que, de fato, vários debates sejam estabelecidos com setores e segmentos da sociedade para que esse assunto tenha a importância que merecem as discussões nos espaços públicos, nas famílias, nos órgãos. Por hoje é só. A gente agradece aos nossos entrevistados mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade, sucesso aí nos trabalhos de vocês. E você que nos assistiu hoje aprendeu muito mais sobre essa lei, né? Então, agora você já sabe que é lei no Tocantins aí, a política estadual para conscientizar a população sobre os jogos de azar. Uma luta que tem que ser constante, diária, e que precisa de você, de mim, de todos nós como aliados. Muito obrigada pela audiência. Ficamos por aqui com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, porque a casa é sua e as leis são para você e para todos nós. Até a próxima. Abraço!